A inflação dos alimentos atinge todas as refeições do dia, começando já pela manhã. O café subiu quase 40%. Leite longa-vida 17%, a manteiga subiu 6%. Tá pesado, é difícil, né? Pra comer pescaria mesmo. Você com certeza já sentiu que os preços dos alimentos estão disparando. E parece que a cada ida ao mercado o preço não para de subir. Então, você quer saber o que está por trás dessa alta absurda nos preços? Fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar o que realmente está acontecendo. Desde os impostos, a culpa do governo nisso tudo e até mostrar como a alta do dólar também está impactando. Então vem comigo. Bom, vamos lá. Segundo dados do IBGE, a inflação de 2024 foi de 4,69%. E a inflação, muitos falam que é o aumento dos preços. Só que, olha só, isso é mentira. A inflação, na verdade, é a perda do poder de compra da sua moeda. E eu vou explicar de maneira simples. Vamos supor que em 2022 você pagava 10 dólares em uma blusa na Shein. E com o dólar 4,80 custava 48 reais. Hoje essa mesma blusa de 10 dólares está a 60 reais. E isso eu estou claramente desconsiderando a taxa das blusinhas que o governo colocou. Ou seja, a inflação não é o aumento dos preços. A inflação é a perda do poder de compra. Porque o preço, como vimos, continuou o mesmo. Enfim, a inflação de 4,69% está considerando tudo que entra nesse cálculo, que abrange várias coisas, desde bens até serviços. Mas olha só, quando vemos apenas o preço dos alimentos e bebidas, a inflação foi de 7,69%, com 3% de diferença. E o destaque vai para o café, que subiu quase 40%, a carne, que subiu 20%. Sim, a picanha que prometeram parece que não vai vir. Você vai voltar a comer picanha. Você vai voltar a comer picanha. E por último, leite e frutas, que subiu 18% e 12%. E tudo isso pesa muito no bolso do brasileiro, principalmente do mais pobre, porque vamos para uma lógica aqui. Se o cara que ganha 20 mil vê a carne aumentar 10%, para ele pouca diferença vai fazer. Agora, para a pessoa mais pobre, que vai com dinheiro contado, essa diferença pode ser suficiente para ela trocar a carne pelo ovo. Agora, a pergunta que fica é, por que isso está acontecendo? Será que esses aumentos são apenas culpa do mercado ou tem algo muito maior por trás disso? E, bom, é impossível ignorar o papel do governo nesse cenário. Vamos lá. Primeiro, é impossível não falar sobre o descontrole dos gastos públicos. Então pensa o seguinte, existe uma coisa que chamamos de déficit público fiscal. O governo brasileiro tem gastado muito mais do que arrecada, e sempre que você ouvir esse nome de déficit, entenda que é exatamente isso, o governo gastando mais do que arrecada, e gerando um buraco cada vez maior nas contas públicas. E quando isso acontece, ele precisa se financiar de duas formas, ou aumentando os impostos, ou emitindo mais dívida. E sinceramente nenhuma dessas opções é boa para a população. E por que isso é ruim, você se pergunta? Simples. Em uma economia global existem pessoas que colocam dinheiro no Brasil. E quando isso acontece, os investidores sentem desconfiança no país. Com isso, eles vão tirar o dinheiro do Brasil que está em real e trocar por dólar. Isso vai fazer com que o dólar dispare. E agora a gente vai abordar esse fator que é a subida do dólar. Quando o dólar varia de preço, tudo no país vai mudar. Ou seja, não acredite quando falam que pobre não come dólar. O pobre pode até não comer dólar, mas o que ele come depende altamente dessa moeda. Como eu disse, vivemos em uma economia global, onde o dólar é a moeda mais usada no mundo. Então pensa comigo aqui, o petróleo, que está atrelado ao preço da gasolina, é cotado em dólar. Quando ele sobe, o barril fica mais caro. Isso faz com que a gasolina aumente de preço. E os nossos principais meios de logística usam a gasolina, como os caminhoneiros. Então quando o preço do dólar sobe, eles precisam gastar mais para se locomover. Isso faz com que a empresa, para compensar esse gasto a mais, precise aumentar o preço dos alimentos. Isso foi só um dos porquês que a comida está mais cara. Só que isso ainda está longe de acabar. O dólar não tem impacto só na gasolina, porque além disso, muitos dos alimentos são commodities. E, enfim, para você que não sabe o que é commodities, ele é um termo que corresponde a produtos básicos não industrializados, ou seja, matérias-primas que não se diferem independentemente de quem as produziu ou de sua origem. O café, por exemplo, que, como eu disse, aumentou mais de 30%. Então, quando o dólar sobe, todas as commodities também vão subir. Isso porque vai ficar mais caro trazer de fora do país, bem como vai ficar melhor para o agro vender para fora. E não porque ele é malvado, mas sim porque ele vai ganhar mais dinheiro. Afinal, ele não tem culpa se nossa moeda é completamente desvalorizada. E até para produzir os alimentos, nós dependemos do dólar. Sim, eu sei que você já ouviu falar que o Brasil é muito forte no agro e que nós alimentamos o mundo.
Parte disso pode até ser verdade, só o que ninguém te conta é que 70% dos fertilizantes, que é o material que os agricultores usam para produzir, eles vêm de fora do país. E adivinha? Sim, exatamente, o preço desses fertilizantes são pagos em dólar. Ou seja, o ideal seria o governo ser mais inteligente com seus gastos, ao invés de gastar em viagens e outras besteiras. Ele realmente gastar com o investimento no país. Só que, infelizmente, o governo não liga para isso. E agora, de uma vez por todas, você vai entender por que os alimentos, na verdade, não só os alimentos, porque tudo é tão caro no Brasil. A arrecadação de impostos federais bateu recorde mais uma vez. Apenas uma palavra: imposto. Sim, eu sei que você já deve estar com trauma de ouvir isso, mas o imposto é algo que contribui significativamente para os preços absurdos que temos no Brasil. E isso é em todos os setores. Então eu vou citar quanto de imposto tem em cada produto. E para não ficar algo extenso, eu vou arredondar para baixo quando possível. E vamos lá numa rotina padrão do brasileiro. Você acorda, acredito que na cama, com um colchão e um cobertor. Só nesse seu colchão você paga quase 31% de imposto. E no seu cobertor, 36%. Aí você acorda e vai tomar café. No seu pão francês ou pão cacetinho, seja lá como você chame, ele tem 20% de imposto. E aí você vai escolher ali entre passar margarina ou manteiga, eu não sei qual você prefere, mas as duas pagam 36% de imposto. E aí, para não comer só isso, você vai colocar uma fatia de queijo, onde você vai pagar 26%. E claro, você vai comer ali uma proteína, que seriam 2 ovos, e cada um vai ter 20% de imposto. E com uma xícara de café que tem 20% de imposto embutido. E pessoal, isso é tudo que você paga de imposto só no café da manhã. Ainda vai ter almoço com arroz, feijão, carne ou quando você for ao banheiro. E usar um papel higiênico com 37% de imposto. Exatamente, você paga 37% de imposto para limpar a bunda. E bom, isso para mim é completamente desumano. Porque são itens para a sobrevivência básica, o mínimo de dignidade que você precisa para se viver. E quase 1/3 disso você paga de imposto. Não são coisas fúteis como um videogame de última geração. E claro que eu não estou defendendo alto imposto em videogame, muito pelo contrário. Mas eles não são essenciais para uma sobrevivência. Agora, alimentos, sim, eles são essenciais. E aí o governo vem com medidas de mudar o prazo de validade, quando na verdade isso só está tratando o efeito das próprias atitudes. E pensa comigo, isso vai equivaler a você tratar o paciente com remédio e deixar ele manter nos hábitos ruins, quando na verdade deveríamos agir para que ele não precise ir ao hospital. Você paga, como eu disse, 37% de imposto em papel higiênico. Mas os políticos têm bilhões gastos em privilégios, salários exorbitantes e viagens desnecessárias. Fora isso, eles têm auxílio paletó, auxílio gasolina e claro que tudo dentro da lei. Afinal, não basta ter 30 mil de salário, eles ainda têm privilégios. Então, o melhor que eu posso dizer é que você precisa urgentemente ganhar em dólar e investir seu dinheiro em dólar. Proteja seu patrimônio do Brasil. Isso é a melhor coisa para você. Até porque no final das contas não é só o mercado ou dólar que está fazendo a comida ficar mais cara. É um sistema inteiro por trás que vai beneficiar os políticos enquanto acaba com o resto da população. Imposto absurdo, gasto irresponsável e decisões políticas que de fato não vão servir de muita coisa. Se gostou, se inscreve no canal, deixa o like. Abraços e até o próximo vídeo.